Então, dia 4 de março, nós vamos começar a campanha de jejum e oração. 21 dias de jejum e oração. Aí, essa semana, eu estava olhando a agenda e eu sempre me dou conta de que eu preciso falar sobre oração e jejum, faltando na semana que vai começar a campanha de jejum e oração. E aí eu me sinto mal porque eu não tive a oportunidade de trazer clareza para os irmãos sobre a importância da oração, pelo menos falar sobre isso. Você sabe, tem assuntos que nós temos que falar sempre. É igual o marido com a esposa. Ele tem que sempre estar falando que ama ela e que ela está bonita. De tempo em tempo você tem que falar isso. Mas não pode demorar muito tempo. Tipo, de aniversário em aniversário é muito longe. Né? Então, nossa, você está tão bonita. Já está bom. Você é meio tímido para falar, manda uma mensagem. Queria te falar que você está muito bonita. Fiquei pensando em você hoje o dia inteiro. Pronto. É difícil fazer? É um pouco. Mas aí você começa a fazer. Né? Então tem coisas que nós temos que falar sempre. Uma das coisas que nós temos que falar sempre é sobre oração, por exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje, domingo que vem, o outro domingo, eu vou estar falando sobre esse tema aqui, ó. Peça e será dado. Bata e a porta será aberta. Por que eu vou falar sobre isso? Porque peça e será dado. Como que eu peço? Eu preciso abrir a boca para pedir, eu preciso falar, né? Então eu preciso verbalizar. Nesse momento entra o quê? A oração. Porque eu peço para o Senhor. Por que muitas vezes eu não recebo? Porque eu não peço. Eu não abro a minha boca. A Bíblia diz assim, ó. Aquele que crê e confessar com a sua boca. Então você vê, é uma coisa acompanhada da outra. Crer e confessar. A Bíblia também fala assim que nós temos que falar. Esqueci o versículo que eu estava lembrando aqui. Os irmãos lembram? Você fala dele sempre aqui. Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. É um versículo. Então quer dizer, por que eu falo? Porque eu creio. Então você percebe que crer e falar está sempre caminhando junto. Então, você sabe, tem coisas que o Senhor quer nos dar, mas nós precisamos aprender a pedir. Precisamos aprender a pedir, a falar. E eu quero estar falando um pouco sobre isso nos próximos domingos. Por quê? Porque nós vamos começar a campanha de jejum e oração e eu quero que você saiba orar. Aprenda a pedir. Eu vou falar isso por intermédio da Bíblia. Então abra sua Bíblia aí em Lucas 11, versículo do 1 ao 13. Lucas 11, versículo do 1 ao 13. Aleluia. Diz assim, ó. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Aqui já tem uma expressão. Jesus estava orando. Se Jesus estava orando, você acha que nós não precisamos de orar? Se Jesus, que é todo poderoso, estava orando, e nós então? Então o texto diz assim, que Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho interessante porque ele não pediu assim, Jesus, ensina-nos a operar curas. Senhor, nos ensine a pregar. Senhor, nos ensine a operar milagres. Senhor, nos ensine a ter o dom de persuasão. Não, ele pede o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele continua, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus lhe disse. Então você vê, ele pede assim, ó. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, no próximo versículo, vai ensinar eles a orar. Então, Jesus não fala assim, não, imagina, não precisa ensinar não, isso aí já está dentro de você. Não, o Senhor falou, então tá bom, você está pedindo para ensinar, eu vou ensinar. Então, existe uma mecânica na oração. Tem um jeito de orar. Tem uma forma de orar. E eu já quero te antecipar que a forma não é estereótipa. Eu não preciso orar com uma roupa determinada. Eu não preciso orar em um local, né? Eu preciso orar no prédio da igreja, eu preciso orar na sala da igreja, eu preciso orar na capela dentro da minha casa, num cômodo de frente para um lugar. Não, não existe isso.
Você pode orar tomando banho, você pode orar dirigindo, você pode orar onde você quiser, onde você estiver. Mas existe um jeito. E é o que Jesus vai falar aqui, ó. Olha a resposta de Jesus no versículo 2. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. Aí vem qual oração aqui? A oração do Pai Nosso. O que acontece com a oração do Pai Nosso? Algumas pessoas acabam crendo que a oração do Pai Nosso é uma oração que deve ser feita como está escrito. Quando Jesus fala, quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai Nosso, que estás no céu. Mas não é que essa é a oração que você tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Está com problema no joelho. Pai Nosso, que estás no céu, santificados. A esposa está brava comigo. Pai Nosso, que estás no céu. Sofreu um acidente. Pai, não. A oração do Pai Nosso é um modelo. Eu vou falar um pouco aqui com você sobre isso. Mas antes de falar, sabe o que é interessante? Quando você for orar, quando você for ler a Bíblia, inclusive, gente, deixa eu fazer uma observação na observação. Você sabe que nós lemos pouco. Lemos muito pouco. Vamos ver se você tem coragem. É que esse ano está pouco, é curto, né? Mas até aqui, quem já leu um livro? Nós estamos no mês de fevereiro. Olha aí. Agora, quem lê um livro de verdade, sem mentira? Levanta a mão. Mas você vê, é pouca gente que lê o livro. Né? É difícil ler. E aí, tem uma série de problemas por conta de não ler o livro. Fala errado. Né? Você sabe, quem não lê tem que acreditar no que o outro fala. Sabia? Quem não lê tem que acreditar no que o outro fala, porque não lê. Então, nós temos uma deficiência com isso. Aí, quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de interpretar. Não entende o que está falando, não entende, não lê a vírgula. Tem um livro chamado Êxodo, ele lê Exodó. Tem um livro chamado Deuteronômio, é Deuteronômio. Confunde tudo. Olha que interessante, ó, versículo 2. Ele lhes disse, quando vocês orarem. Ó, quando. Aqui não é se vocês orarem, é quando vocês orarem. O que isso significa? Significa que o Senhor aguarda que você ora. Então ele disse aqui, ó, os discípulos vieram, ensina-nos a orar. Quando você orar, ore assim. Não é assim, ó, se você orar, ore assim. Se é o princípio de se der tempo, se você conseguir. Quando é assim, tem alguém esperando. Quando você orar, diga assim. Aí começa como? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Eu estou lendo a versão NVI. Pode ser que a sua esteja diferente por causa da versão. Versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse... Ó, Jesus está explicando como orar. Então, lhes disse, é uma pequena parábola aqui de 3 versículos. Suponha, não é verdade, é uma suposição. Suponha que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães. Porque um outro amigo chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver do lado de dentro, ou seja, aquele que você foi pedir o pão emprestado, responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para dar a você o que você pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e dará tudo o que você precisar. O que ele está dizendo aqui? Você vai lá na casa da pessoa, chama meia-noite. João! Ô! Me presta 3 pão aí. Chegou um vizinho lá, estou sem nada. A porta já está fechada, as crianças estão dormindo. Eu não vou aí, não. Ô, João! João! Ô, João! Vem aqui! João, vai dormir, cara, meia-noite. Não, ô, João, rapidinho, 3 pão. A Bíblia está dizendo assim que
por causa da importunação, ele levantará e dará tudo o que você precisa. Isso está falando de um vizinho, de um amigo. A continuação. Por isso eu digo, peça e será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe e todo o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir peixe, no lugar vai dar uma cobra? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito a quem o pedir. Então você vê, você sabe, nada revela mais o nosso interior do que a nossa oração. Vou falar mais uma vez. Essa é uma frase para você tirar uma foto e postar escrevendo ela. Nada revela mais o nosso interior do que a nossa oração. Porque tem coisa que você não tem coragem de falar para sua esposa. Você não tem coragem de falar para o seu marido. Você não tem coragem de falar para o seu pai, nem para sua mãe. Mas na oração você fala. É ou não é verdade? Sim ou não? Na oração você fala. Então, não tem nada que revela mais o interior do homem do que a nossa oração. Por isso que, quando você orar, seja sincero. Abra o seu coração. Então, como eu disse, os discípulos pedem aqui, Senhor, nos ensine a orar. Dá uma ajuda para nós. Como que nós oramos? Aí o Senhor, então, dá um modelo. Sabe, eu não dou conta de falar sobre toda a oração do Pai Nosso. Mas tem uma coisa interessante aqui. Como que a oração do Pai Nosso começa? Como começa? Pai. Começa com Pai. Então, você sabe, aqui já é um princípio de como você pode chamá-lo. Parece que não muda nada, mas os irmãos já sabem que no Velho Testamento esse não era o nome do Pai. Ou melhor, não era o nome de Deus. O nome de Deus era muitos outros, mas não era Pai. Por quê? Porque Cristo não tinha vindo ainda. Quando Cristo vem, ele inaugura um novo nome para Deus, que é Pai. Por quê? Porque Cristo, que é o Filho, veio. Até então ele era unigênito, era o único filho. Mas quando ele morre, ele dá o direito para todos aqueles que aceitar como Senhor e Salvador, de chamar o Pai dele de Pai também. Então, você sabe, a oração, ouça isso. A oração é baseada na nossa filiação. Porque os discípulos falam, nos ensine a orar. O Senhor não fala assim, Jesus não fala, tá bom, vou ensinar a orar. Você começa pedindo. Você começa falando assim, Senhor, eu quero... Jesus, quando foi ensinar a oração, não falou, então quando você começar, você começa assim, Deus Altíssimo e Poderoso. Não. Quando vocês forem orar, esse aqui é o modelo. Qual é o modelo? Comece chamando de Pai. Não significa que toda vez que eu vou orar, eu preciso começar a minha oração, literalmente falando Pai. Mas o que nos ensina é que o modelo da oração é para filhos. Por quê? Porque a oração está baseada na filiação. Então ele está ensinando os discípulos, agora você é filho. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho vários nomes. Assim como você daqui a pouco você vai entender. Eu tenho vários nomes. Então, por exemplo, aqui no prédio e para os irmãos, o meu nome é pastor. Os irmãos me chamam de pastor. Sim ou não? E eu me sinto honrado. Sinceramente, me sinto honrado. Pastor, a minha esposa me chama de um nome, mas eu não posso falar aqui. Né? Vai ficar constrangedor, mas ela me chama de um nome. Né? Então, quando eu ouço, eu não penso que é um irmão da igreja que está me chamando. Eu penso que é a minha esposa, porque é o nome que ela me chama. Tem um nome que os meus amigos me chamam. Então, por exemplo, eu tinha uma moto, eu gostava de andar de moto e eu era o crente da turma, né? Pastor. Eu e o pastor Vini, ele também tem moto e a gente gostava de andar. Eu não tenho mais, mas gostava de andar. E as outras pessoas não eram convertidas. E eles, sabendo que eu era convertido, me apelidaram de Aleluia. Eu contei sobre a experiência de um amigo, né, que eu conheci, que o apelido dele era Aleluia. E eles falaram, o seu apelido agora é Aleluia. E Aleluia, Aleluia. Então, quando eu ouço alguém me chamando de Aleluia, que não é tão usado assim, é um grupo pequeno, né, um ou outro amigo, esse cara anda de moto.
Mas tem um nome que quando eu ouço, muda tudo. É quando eu ouço pai. Porque só tem 3 pessoas que podem me chamar de pai. É o Levi, a Eli, é tanto falar na ordem certa, Elisa, Levi e Lia. Né? Então, quando eu ouço, eu falo, opa, e dependendo do tom de voz que usa, aí eu dou mais atenção ainda. Então, sabe, a oração aqui está sendo ensinado como? Muitas pessoas chamam Deus de Yahvé. Muitas pessoas chamam Deus de Yeshua. Mas você pode chamar ele de Pai. Então você percebe, a oração é baseada na nossa filiação. Aí, quer ver, eu vou falar mais um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Aí ele fala aqui, a oração. Quando vocês for orar, diga, Pai. Aí o versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Isso aqui fala sobre presente. Dá para nós o pão que nós precisamos comer. Olha o outro versículo. Perdoa os nossos pecados. Perdoar os pecados fala do quê? Daquilo que eu fiz lá atrás, passado. E olha o próximo versículo. E não nos deixe cair em tentação. Cair em tentação fala do quê? Futuro. Nos guarde para que nós não caiamos no pecado, na tentação. Então você vê, como eu disse, a oração do Pai Nosso é um modelo do princípio da oração, mas não é uma reza, que sempre você tem que ler ela, que sempre você tem que orar ela. É um princípio. E o princípio é o quê? Primeira coisa, eu posso chamar de pai, porque a oração está baseada na paternidade. Aí, o próximo, a oração está em 3 tempos, presente, passado e futuro. Isso mostra para nós a necessidade de nós orarmos. A necessidade de nós estarmos em comunicação com o Senhor. Aí depois disso, é interessante porque o Senhor usa uma ilustração. Eu achei interessantíssima essa ilustração. A ilustração é, você está na sua casa, chega um amigo inesperadamente. Você já passou por isso? Chega alguém inesperadamente na sua casa? Chega alguém inesperadamente na sua casa. Naquela época, a comida principal era pão, água, né? Não tinha pizza, não tinha churrasco. Mas aí ele chegou e essa pessoa estava desprevenida. Então ele vai correndo no vizinho e chama o vizinho, como eu exemplifiquei aqui. Se fosse nos dias de hoje, você ia correr no vizinho e falar assim, acabou o pó de café lá e chegou um conhecido meu que mora lá em Itaquaquecetuba. Me dá café. Meia-noite, tem que ser cara de pau, não tem não, gente? Meia-noite, bater na casa do vizinho para pedir 3 pão. Me dá 3 pão aí. Aí o vizinho fala, se toca. A porta está fechada, os filhos estão dormindo, eu tenho compromisso amanhã, eu não vou te atender. Aí o Senhor usa essa ilustração. E ele usa essa ilustração para falar sobre oração. Aí ele diz o quê? Se você... Deixa eu ler o versículo lá. O versículo diz aqui assim... Cadê? Importunação. Aqui, versículo 8. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará. Aí eu fui pesquisar a palavra importunação. A palavra importunação foi uma palavra que os tradutores da Bíblia encontraram para encaixar melhor aqui. Mas a palavra original deveria ser impudência. Impudência. Sabe o que é impudência? Ausência de vergonha. Depois você pode pesquisar. Impudência. Tem um outro significado que é a ausência de pudor. Então, ele está dizendo aqui, vocês podem ser amigos e ele pode não te atender por causa da amizade de vocês. Mas por causa da impudência, a falta de vergonha, a falta de pudor em pedir, ele te atende. Aí ele continua aqui dizendo o quê? Eu digo, cadê o verso? Por isso digo, peça e será dado, busque e encontrarão, bata a porta e será aberta. Você vê que interessante, ele está fazendo uma ilustração aqui, de um vizinho que foi até o outro vizinho buscar pão e de tanto incomodar o vizinho entregou. Mas a ideia não é ficar só nessa história. A ideia é o seguinte, faz a mesma coisa com o Senhor. Pede, 3 coisas. Pede,
Depois de pedir, o que é? Eu também esqueci. Estava esperando alguém responder em voz alta. Busque e por último, bata. 3 coisas. Peça, busque e bata. É uma coisa maior que a outra. Quer dizer, peça até que você receba. Mas tem um detalhe interessante. O amigo cansado, o amigo egoísta, o amigo rabugento, estava dormindo. Nós servimos a um Deus que nunca dorme. Nunca dorme. O amigo cansado e egoísta negou entregar o pão e disse: a porta está fechada. Mas nós estamos vivendo nos dias de portas abertas. Portas abertas. As portas estão abertas. O amigo fala: você não sabe a hora, não, meia-noite. Mas para com Deus, o tempo de Deus não é o nosso. Então você pode pedir para Deus à meia-noite, à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 6, no hospital, no leito de morte. Você pode pedir por quê? Porque Ele ouve. Porque Ele está disponível, é diferente do amigo cansado. Mas é interessante também, por quê? Porque nós não devemos procurá-lo só quando o pão acaba. A ilustração é, o amigo faltou pão. Ele vai correndo até o outro amigo e fica lá: João! Ô João! Só 3 pão, João. Eu vou passar vergonha lá, amanhã eu te trago, João! Ô João! Você sabe, nós devemos também ser assim com o Senhor. Senhor! O problema muitas vezes é que tem coisas que nós queremos, mas nós pedimos uma vez. Pode parar para pensar. Você ora uma vez e depois você nem lembra mais. Eu oro pedindo uma vez, depois eu não lembro mais. A Bíblia está dizendo aqui, use da importunação. Mas a importunação não é uma coisa ruim. A importunação é só o quê? É ausência de vergonha. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele trabalha com montando portão, essas coisas, e ele estava precisando comprar uma picape. E ele falou assim para mim: eu queria uma Pampa. Quem lembra da Pampa? Nossa, um negócio antigo. Eu falei: mas meu Deus, você vai pedir isso para Deus? Você quer que o carro já vem velho para você? Né? Já vai vir quebrado, porque não tem jeito de ter uma Pampa, a Pampa. A Pampa já vai vir sambada, pintada, remendada, né? Eu falei: por que você não pede para ele uma S10? Ele fez assim: pastor. Não. Por que não? Falei para ele. Isso aí foi lá em Araucária. Por que não? Falei para ele. É muita coisa, né? Falei: é muita coisa para quem? Aí pronto. Ele já entendeu o que eu queria dizer. É muita coisa para ele, mas não é muita coisa para o pai dele. Falei: sabe o que você tem que fazer? Pedir. Pede. Pede porque o Senhor te ouve. Ele te escuta. Aí a pessoa começa a pedir uma Pampa. Chega uma Pampa, ele fala assim: compra essa porcaria aí. Ó o pneu, trocar essa pneuzeira aí, é tudo careca. Eu vou fazer o rodízio, aí eu ponho esse para trás. Tem um amigo meu lá que falou que ele tirou lá do Fiat 147 dele, eu vou pôr aqui. Quer ver? Eu vou dar partida, ó a partida. Tá fumando um pouco, o carro precisa se converter, bebe e fuma. Fumando um pouco, aí uma fumaceira, rapaz. Aí ele já começa reclamando do carro: mas não foi o que você pediu? Pediu errado. Por que pediu errado? Porque pediu pensando em como ele poderia conquistar. Nós precisamos lembrar que tudo que nós recebemos é dado, não é conquistado. Não se iluda, você não conquista nada. Eu não conquisto nada. Tudo que nós temos foi dado por quem? Por Deus. Parece uma coisa simples isso. Mas quando você entende esse princípio, muda tudo na sua vida. Por quê? Porque o que você tem não é seu, é de Deus. Quando você entende que foi dado e não foi conquistado, em primeiro lugar, você já deixa de ser arrogante e metido. Por quê? Porque foi Deus que deu, não tem condição. Eu não consigo fazer eu não chego na conta quando eu vejo o que eu tenho. Por quê? Porque Deus me deu, não conquistei. Você sabe, quando nós recebemos por meio da oração, nós temos convicção que aquilo é de Deus.
problema é que o vizinho pode ter acostumado e só vai pedir quando falta pão. Só vai chamar à meia-noite quando o negócio já está no gargalo. O Senhor atende? É lógico que atende, Ele é pai, todo pai atende. Mas o objetivo do Senhor com a oração não é que Ele seja um banco, é que haja relacionamento. É que haja um diálogo, é que Ele conheça o seu coração, é que você possa ouvi-lo. Esse texto aqui fala sobre uma tríplice ordem. Eu escrevi aqui, tríplice ordem. Qual é a tríplice ordem? Peça, busque e bata. Vamos falar junto? Peça, busque e bata. Vamos mudar aqui. Você fala peça, você fala busca, e vocês aí da galeria fala abra. Então vamos lá, 1, 2 e... Mais rápido. Todos juntos. Abra. É uma tríplice. É um caminho. Mas você sabe, eu não sou entendedor de língua portuguesa. Mas esses 3 verbos aqui tá no presente contínuo. O que é o presente contínuo? Presente contínuo fala sobre a continuidade. Eu não faço uma vez. Eu peço e permaneço pedindo. Eu busco e permaneço buscando. Eu bato e permaneço batendo, até que eu receba. Não é uma vez. Não é pedir uma coisa. Nós fizemos uma oração aqui, a Semana das Portas Abertas. Tivemos em média 20 pessoas aqui orando na primeira semana, das 6 às 7 da manhã, a primeira semana do mês. Nós vamos ter de novo na primeira semana do mês de março. Eu quero motivar você a vir aqui. Aí, são 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta, nós oramos aqui. Aí tem um momento da oração que a gente faz uma rodinha de 3 pessoas e um ora pelo outro. E é interessante porque o pedido que você tem para terça-feira não muda para quarta. Geralmente, o que você quer, irmão, que a gente ora? Ora pelos meus filhos que estou preocupado com a saúde deles. Aí na terça-feira, na quarta-feira, não deu tempo de mudar tanta coisa assim na sua vida. Você quer o quê? A saúde dos filhos. Na quinta-feira, saúde dos filhos. Mas como já orou na terça, aí fica sem jeito de pedir, aí começa a inventar. Ora pelo o Campeonato Paulista. Estou com medo do meu time cair. Os corintianos... vamos voltar aqui. Mas a Bíblia fala aqui que peça e continua pedindo, busque e continue buscando, bata e continua batendo. Então não tem problema de você orar pela mesma coisa hoje. Ora pela mesma coisa amanhã. Ora depois também. E ore até que chegue. É isso que o Senhor está dizendo aqui para os discípulos. Porque os discípulos falaram, nos ensine a orar. É por isso, irmãos, que quem ora tem 3 marcas. Anota isso aí. Sabe a primeira marca de quem ora? Humildade. Por quê? Porque não pede uma vez e recebe. Pede e continua pedindo. Isso é coisa de gente humilde. Quem não é humilde, não pede mais de uma vez. É ou não é verdade? Eu já pedi, não vou pedir de novo. Ele já sabe o que eu quero. Não, gente humilde pede. Pede até receber. Portanto, oração não é para orgulhosos. A Bíblia diz que os orgulhosos são resistidos pelo Senhor. Oração é a segunda marca de alguém que ora é perseverança. Por que você acha que metade do grupo que andava com Jesus era pescador? Primeira coisa, pescador precisa ter fé, que ele não vê o peixe. Ele joga lá o anzol e ele tem que ficar fazendo o quê? Tem que fazer o quê? A equipe de Jesus não era a melhor, mas era uma equipe que sabia esperar, porque era pescador. Pescador que vai pescar com pressa, pega alguma coisa? Não. Você tem que ir lá e ficar assim, ó, esperando. Por isso que tem uma boia. Porque você não dá conta de perceber. Então, se a boia afundou, o peixe fisgou. A equipe de Jesus era pescadora. Então, era alguém que precisava ter fé, porque não vê o peixe. A equipe de Jesus metade era pescador. Por quê? Porque pesca é de manhã. Não dá para ir pescar 3 da tarde. Os peixes estão tudo intocado. É ou não é verdade? Eu não entendo nada de pesca, mas pesca geralmente é de manhã cedo. Então você vê, a equipe de Jesus era uma equipe que perseverava. Deixa eu falar uma coisa para você.
aqueles que oram perseveram em orar. Permanecem orando, não desanima. E a terceira marca de alguém que ora é ousadia. Porque precisa ter ousadia para pedir. É mais fácil pedir uma pampa do que pedir uma S10. É mais fácil pedir uma coisa mais simples. Por quê? Qual foi a proposta da serpente para Adão e Eva comer o fruto? Qual foi? Se você comer, você será igual a Deus. Sim ou não? Não era essa a proposta? Come do fruto, você vai ser igual a Deus. Eles comem do fruto, olham um para o outro e fala, ou melhor, e pensa, nós não ficamos igual a Deus. Logo, eles pensam que eles não ficaram igual a Deus, mas Deus ficou igual a eles, tanto que ele vai se esconder. Se ele tivesse tido a interpretação que ele ficou igual a Deus, o que ele faria? Sumia, desaparecia, porque esse é um dos poderes do Senhor. A Bíblia fala que um dia Jesus estava sendo precipitado, eles iam jogar Jesus do precipício, daqui a pouco eles olham, cadê Jesus? Estava na mão deles, eles estavam empurrando Jesus, Jesus sumiu. Então Adão e Eva perceberam que eles comeram do fruto e não elevaram igual a Deus. Então eles pensam o quê? O fruto é invertido, Deus ficou igual a gente, então vamos se esconder, porque se eu me escondo atrás da árvore, o outro não me vê. Mas o outro era Deus, só que na cabeça deles, como eles não ficaram igual a Deus, Deus ficou igual a eles. Então eles se escondem. Aí o Senhor fala, vocês comeram do fruto, o que Adão faz? Foi ela. Por quê? Porque ele entra no sistema, ele quer colocar Deus no sistema dele. Então você sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de orar? Por causa do fruto de Adão e Eva. Porque a natureza de Adão e Eva está dentro de nós, até hoje. Então eu sei que eu não sou igual a Deus, mas eu penso que Deus é igual a mim. Então Deus não me ouve. Eu vou pedir pouco, por quê? Como é que é? Se a esmola é demais, o santo desconfia. Fique esperto. Comprou um carro novo, vai quebrar a perna. Teve um aumento de salário, o filho vai ficar doente. Por quê? Porque uma coisa compensa a outra. Por quê? Porque eu não sou igual a Deus, mas Deus pensa como eu. Então eu tenho dificuldade para pedir, para ser ousado. Então eu peço coisa que eu posso alcançar. Eu peço coisa que a minha mão pode alcançar. Por que o irmão queria uma pampa? Porque na conta corrente dele tinha o valor para uma pampa. Ou seja, está no meu poder, eu consigo fazer. A questão não é comprar carro caro ou carro barato. A questão é pedir para Deus aquilo que você gostaria. Por quê? Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Ele pode fazer mais. Então quer dizer, ainda que você peça muito, Ele ainda pode fazer mais. Ele pode fazer mais. Portanto, irmãos, a oração tem a ver com 3 marcas na vida daquele que ora. Humildade, perseverança e ousadia. Você quer ver o versículo 9 e 10? Vamos ler junto o versículo 9 e 10. Já estou caminhando para o fim. Por isso digo, peça e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Você sabe, tem uma promessa para aqueles que oram. Está aqui no versículo 9 e 10. É uma promessa. Quem que está dizendo isso? Jesus. Ele não é homem para que minta. Então se ele está dizendo, peça que você vai receber, bate que a porta vai abrir, é porque vai acontecer, porque ele é uma promessa. Mas é uma promessa para quem? Para aqueles que oram. Porque como começou essa conversa? Senhor, ensina-nos a orar. Ele fala, então tá bom, eu vou ensinar vocês a orar. E aí ele dá o modelo da oração e em algum momento ele diz, vocês podem pedir, porque será dado. Vocês podem buscar, porque vocês encontrarão. Pode bater na porta, porque será aberta. E todo o que pede, recebe. Promessa. Promessa. Essa promessa é para mim e para você. Portanto, irmãos, na campanha de jejum e oração, tenha ousadia quando você orar. Peça. Peça para Deus. Porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais.
Nós temos tantos testemunhos, tem um testemunho que eu já prometi de falar aqui, acaba passando, do irmão, esposo da Márcia, Damião. O Damião passou um período difícil, ele era pedreiro, e um dia ele estava cortando o piso, e escapuliu a maquita e cortou o dedo dele. E ele não consegue mais fazer esse movimento de pinça. Esse movimento chama pinça. Quando você perde um desses dois dedos e não consegue fazer mais esse movimento, é como se você perdesse um membro. Porque esse movimento aqui é um movimento necessário. E ele ficou muito triste, ficou muito mal. Como se não bastasse, ainda cicatrizando o dedo, teve um problema que um olho dele não mexia. A impressão é terrível. Ele olhava para o lado esquerdo, um dos olhos olhava, o outro continuava olhando para frente. Dava até uma coisa ruim de ver. Olhava para o lado, esse olho virava, mas o outro ficava olhando para você. Falei, meu Deus, você não pode ficar desse jeito não, que você está me incomodando demais. Aí ele estava lá na porta para sair. Ele falou que ele estava com o olho ruim, mas não estava entendendo. Ele falou, aqui, pastor, ó. Aí eu falei, tá, o que está acontecendo? Você está olhando para mim? Ele falou, não, mas o outro não está. O que estava focando em mim estava ruim. Eu falei, não, nós temos que orar por isso aqui. Vamos orar aqui na porta. Ele estava saindo. Pus a mão na cabeça dele e falei, Senhor Jesus, tenha misericórdia, o irmão perdeu um dedo já, Senhor. Não leva o olho dele, abençoa, devolve a visão, que ele fique bem, que os olhos dele voltem a... Amém. Domingo seguinte ele veio e falou, pastor, eu não estou acreditando. Ó meu olho, ó meu olho, ó. Eu falei, ô glória a Deus. O olho do homem dava pirueta. Ficou bonzinho. Aí, no outro domingo, e aí o olho, como é que tá aqui? Ó. Foi na campanha, no período da campanha. Portanto, irmão, eu quero, nesses 3 domingos, preparar você para os 21 dias, porque vai chegar até você. 21 dias batendo. Eu fico todo arrepiado. Que para os 21 dias eu tenho umas coisas para pedir. Eu quero bater a porta, eu quero buscar. É 21 dias pedindo, 21 dias buscando, 21 dias batendo. É cansativo? Irmão, é cansativo se você não tem projeto para pedir. Que aí fica uma coisa monótona. Mas se eu tenho, isso alcança o coração, você vai ver, vai receber, o Senhor tem para você. Ah, pastor, só por causa da campanha? Não, só por causa de nós perseverarmos. Só por causa de nós perseverarmos. Ah, tem uma bênção para a campanha, 21 dias. Não, é porque é 21 dias perseverando. É 21 dias ousadamente. É 21 dias humildemente pedindo ao Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que nós teremos muitos testemunhos aqui. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos ter muitas pessoas recebendo coisas que estava pedindo há muito tempo. Há de abrir as portas sobre você. Nós temos aqui 26 visitantes, talvez eles possam não entender como que é a campanha. A campanha de jejum e oração não é aqui no prédio. Nós não reunimos 21 dias aqui no prédio. Nós reunimos 21 dias na casa dos irmãos. Então a célula vai na casa de um irmão, na outra semana vai na outra. E assim, os líderes são testemunhos. São testemunho. Acaba a campanha e nós não damos conta de ir na casa de todo mundo que pede. É ou não é, líder de célula? Me deixe sozinho não, pelo amor de Deus. Estou mentindo não, né? É casa de irmãos, é casa de amigo, Por quê? Porque a bênção do Senhor chega lá. Porque há uma poção mágica nos 21 dias? Não. Só porque nós estamos perseverando. Para acabar, irmãos, versículo 21. Fala assim, ó. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir peixe, no lugar dará cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina o pai. Ele está dizendo aqui. Imagina o pai. Você sabe, isso aqui está mostrando para nós, sabe o quê? A generosidade de quem atende a minha oração. A generosidade de quem atende a minha oração.
nós oramos a um Deus generoso. Nós pedimos a um Deus generoso. Nós pedimos a um Deus que tem os valores diferentes dos nossos. Prova disso é o céu. As ruas são feitas de quê no céu, segundo a Bíblia? Ouro. Aquilo que todo mundo corre atrás, lá é pedra. É pisa em cima. Ah, isso é literal? Não sei, só vamos saber quando nós estivermos lá. Mas uma coisa é certa, o que isso significa? Significa que aquilo que tem valor para nós, no céu não vale nada. Que o Senhor tem muito mais para dar do que nós podemos pensar, do que nós podemos pedir. Eu queria que você ficasse de pé. Passamos um pouco do horário hoje. Eu quero orar abençoando a sua vida. Declarando sobre você em nome de Jesus, que nós somos aqueles que cremos ao ponto de pedir para quem nós não vemos. Vou falar mais uma vez isso. Nós cremos ao ponto de pedir para quem nós não podemos ver, que é o Senhor. Eu pus até uma frase aqui que eu gostei muito. Ouça isso. Orar é pedir que Deus nos use para realizar aquilo que Ele deseja. Orar é pedir que Deus nos use para realizar aquilo que Ele deseja. Mais uma vez, o que está escrito lá em Jeremias? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de fazer o bem e não o mal. De te dar aquilo que você deseja. Portanto, irmãos, tem coisa que nós pedimos que o Senhor fala, tadinho, tem mais do que isso para dar para ele ainda. Ele está achando que isso é bom? Eu tenho o excelente para ele. Tem coisas melhores, coisas maiores. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero encher o seu coração de fé. Por intermédio da palavra, eu quero que você enche o seu coração de fé. Porque a oração muito pode em seus efeitos. A oração do justo, semana que vem eu pretendo falar sobre isso. Sobre a oração que o Senhor ouve. Sabe qual a oração que o Senhor ouve? A oração do justo. Tem justo aqui? Aleluia. Pensei que ninguém ia falar. Nós somos justos por causa de quem? De Cristo. Eu sou justo porque eu fui justificado. Não porque eu nasci justo. Eu nasci acusado. Mas eu fui justificado. Portanto, a minha oração o Senhor ouve. Por quê? Porque Ele ouve a oração do justo. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Portanto, se eu tenho uma mentalidade de acusado, a minha oração não tem efeito. Porque só tem a oração que tem efeito, a oração do justo. Eu vou pregar tudo de novo aqui. Brincadeira, irmãos. A semana que vem eu vou pregar sobre isso. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.